Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Os fundamentos da sabedoria da Kabbalah, com Rav Lightman. Começamos agora nosso encontro com o Dr. Lightman. Boris e Avenukur somos professores da Academia Internacional de Kabbalah. Hoje nosso tema é como podemos nos enganar na sabedoria de Kabbalah. Temos traduções em vários idiomas, as perguntas serão feitas durante o tema. De pronto, uma pergunta. Se tudo está feito e programado pelo Criador, o que quer dizer um equívoco no caminho espiritual e no estudo da Kabbalah? A pessoa tem uma liberdade de escolha até chegar ao seu ponto final. É conhecido isso de maneira antecipada, mas o caminho não é conhecido. E a pessoa que determina o seu caminho também determina os caminhos dos demais, de todas as almas, porque estamos entrelaçados em um sistema integral. E assim, se na mesma medida que comportamos-nos de maneira correta ou não, disso também depende a vida dos demais, porque tudo volta à pessoa com uma adição, com um aumento pesado, muito sério em seu caminho pessoal. Por um lado está tudo determinado, de maneira antecipada, e também depende da pessoa trilhar este caminho. Se a pessoa reconhece este caminho como um chamamento, se a pessoa soubesse isto, não saberia o que fazer, então está oculto. Como um filme no cinema, que às vezes há filmes onde a pessoa pode ver os pensamentos, ler os pensamentos dos demais e entendem como seus atos influenciam os demais. Sim, é similar a isto. Isto não vai ajudar a conhecer o futuro ou os caminhos, mas está como se fosse congelado no sistema e deve atuar em conjunto com os outros. Na sabedoria de Kabbalah esteve oculta e dizem que isto não é para todos estudarem, por isso está na sabedoria de В наше время это уже не так. Но все остальные люди, которые еще не были развиты до уровня занятия каббалой, в прошлые века... Já não é assim, mas essas pessoas que estiveram nesse desenvolvimento até determinado grau para poder estudar a sabedoria de Kabbalah nesses tempos e também em nosso tempo, não há nenhum sentido em mostrar a sabedoria de Kabbalah e também não convém fazê-lo, porque pode prejudicar as pessoas. Imagine se você dá a uma pessoa que não, digamos que pode trabalhar com um martelo e uma serra. Ele dá um outro instrumento diferente, com uma tecnologia avançada. Ela não terá capacidade para trabalhar com aquilo, ou dar para ela uma bomba atômica, ela não vai saber segurar aquele dispositivo. São coisas que nós temos que entender, que cada pessoa tem uma capacitação momentânea para aceitar e suportar determinado conhecimento e peso. O grau moral da pessoa tem que ser de acordo com essas mesmas forças que se abrem diante dela. Sim, a pessoa não usa a sabedoria de Kabbalah correta, assim ela se prejudicaria utilizando de maneira inadequada. Se a conhecesse de maneira profunda ao ponto de poder manejá-la, poderia ser nocivo para ela e para as demais pessoas.
durante o tempo da destruição do templo, por exemplo, há 2000 anos. E também hoje em dia há pessoas que se autodenominam como conhecedoras de Kabbalah e que encenam esse tipo de conhecimento como se o dominassem de fato, o verdadeiro conhecimento, mas isso não é Kabbalah. Estou falando da verdadeira sabedoria, Kabbalah verdadeira. É impossível usar, somente pode enganar umas pessoas e dar algum tipo de figura sagrada, mas não pode existir esse tipo de entrelace entre a Kabbalah verdadeira e a Kabbalah não verdadeira. Não pode existir um equívoco na pessoa, a não ser na forma com a qual ela utiliza o seu conhecimento. Na sabedoria de Kabbalah, não é possível utilizá-la de maneira não correta. Simplesmente não entra na ação, como se não entrasse nesse propósito, estivesse do lado de fora. Se prejudica, como se estivesse batendo numa porta fechada. O resultado é algo diferente. Basulam escreve em um artigo de revelação uma parte falando sobre o tema. A sabedoria de Kabbalah se divide em quantas partes? 3 partes. Há 3 tipos que não é possível. E os segredos que sejam dados, os segredos do Criador. A questão aqui essas 3 dificuldades ou obstáculos são necessários para caminhar-se dentro da senda da Kabbalah, para não descobrir a sabedoria para as pessoas que não têm necessidade da mesma, porque não estão maduras para receber esta questão. E também porque, apesar de que já não há uma proibição firme com relação à disseminação da Kabbalah, mas as pessoas que chegam à sabedoria sentem como isto funciona e atua, e depois de um tempo essas pessoas vão em outras direções ou religiões, ou podem fazer voluntários. O processo atua desta maneira. Nós somente afastamos as pessoas se são débeis ou têm algum tipo de enfermidade mental ou algum tipo de fraqueza mental que podem prejudicar-se. Como pode ter um equívoco no estudo da sabedoria de Kabbalah e se estuda de forma abstrata, e quando a pessoa estuda mundos espirituais, por um lado, pode levar a cabo as coisas ou é simplesmente o voar. Há um ditado assim que diz que se você pega pessoas que são imaturas e abre os segredos da criação, a questão que disseste aí, que quer dizer que o aluno não está preparado? O aluno nunca está preparado. Há que prepará-lo. Esta é a primeira questão. Outra, os segredos da criação podem ser ditos de que maneira se a pessoa nada entende? Ela não tem capacidade de percepção para isso. Se sou uma pessoa limitada, mentalmente falando, e me é mostrado uma estrutura da bomba atômica, vou poder fazer alguma coisa com isso? Muitas pessoas durante muitos anos trabalham sobre isto para poder chegar ao completo e complexo da criação de alguma coisa, apesar que o princípio é conhecido. A abertura da sabedoria de Kabbalah com gráficos e desenhos há que explicar de maneira gradual. Aqui não há nada oculto ou secreto. É impossível fazer com isto alguma coisa, simplesmente há que explicar sobre forças de outorgamento, recepção e como elas trabalham entre si. No princípio, o método não é completo, é completo da forma que a pessoa pode captar. Não em seu estudo ou entendimento, mas na sua capacidade de absorção, no seu contato com o aprendizado, nas figuras que forma no seu entendimento, na realização interna, e aí pode levar muitos anos para montar um quadro geral.
Você explica aos alunos, isso fica claro e está aberto a todos, mas se a pessoa vê o estudo e todos os gráficos e parte do fim, eu não escrevo para uma idade em específico, 16, 18 anos, ou os que dizem que é determinado para uma parcela da população com certa idade. Isso não tem importância. Quer dizer que todos estão livres, que não é nada oculto, está oculto para a pessoa, porque ela não chegou à revelação disto. Sim, há um tipo de limite específico dentro de cada pessoa, até que ponto lhe interessa, e se lhe interessa, na qual medida interessa, ela interage nessa mesma medida de interesse. Há pessoas que estudam comigo 10, 20 anos e somente depois desse tempo todo começam a ver de maneira diferente depois de todos esses anos, apesar que escutam no canal de percepção, algo se abre de repente. Você tem conceitos que podem parecer românticos para pessoas especiais, etc. Sim, também há uma metodologia. Também diz isso da bomba atômica, porque todos tratam de descobrir, mas a sabedoria está oculta, porque a pessoa vai chegar a isso ao seu tempo. A sabedoria de Kabbalah, se está abaixo da providência dos sábios, se vai ser grande ou se são pessoas que são fracas, vai trazer prejuízo. É bobagem. Não posso classificar as pessoas dessa maneira. Chegar a essas forças e a esse poder tão grande no mundo, o que pode chegar somente é a pessoa que está neste grau. E estar nesse grau significa nesse grau moral, espiritual, e quem está nesse grau pode utilizar de maneira sábia tal conhecimento. E neste mesmo momento, ou que de alguma maneira quisesse que tomasse esse conhecimento, gangsters e bandidos, e usassem essa sabedoria de Kabbalah para a sua meta malévola, isso não funcionaria, porque Kabbalah não permite a entrada da pessoa com uma má intenção nas sendas desse seu conhecimento, nas ferramentas desse sistema geral, e que ele é funcional de acordo com o outorgamento e não de acordo com o egoísmo desde Ensof. Então não pode se fazer nada à pessoa, ninguém pode usar a sabedoria de Kabbalah de maneira nociva nesse sentido. Então os gangsters não vão poder usar a sabedoria. É possível adivinhar o futuro? Não, não pode ser. O futuro depende da pessoa. O passado tampouco não pode fazer nada. Somente se pode abrir para si próprio de maneira pessoal todo tipo de alcances novos, e com relação a isso, sentir-se a si mesmo existente no mundo superior é um alcance pessoal. Aí é uma pergunta para você. Você disse que é necessário aqui obedecer o mestre e realizar os seus conselhos sem algum tipo de crítica, e por outro lado você diz que a crítica é importante no caminho. Você pode aplicar essa contrariedade. Aqui não há nenhuma contrariedade. Por um lado, temos que aproximarmos-nos do professor, porque ele tem os passos que nós temos que seguir. Nós não podemos nos equivocar no caminho, e por outro lado, quando começamos esta senda, podemos ir evidenciando, esclarecendo movimentos do nosso próprio caminho. E isso é natural. Todo estudo está construído de perguntas e respostas. E com relação à crítica, como pode ser uma crítica sobre Partsuf Elion, que não está no seu alcance? Não se trata de como conhece o teu amigo, do que ele faz. Aqui há um mestre
professor que tem intenções próprias e você não tem ideia, porque está um grau por sobre o seu, e, e tudo que está revelado para ele está revelado para você, está oculto. E a pessoa que começa a fazer uma crítica pode ir a outro professor por não ter se adaptado ao primeiro. Como princípio pode, mas pode ser que outro professor não receba. Você disse que aqui escutar o professor em todos os conselhos importantes para o dever, não me dizem que é importante imitar o professor, inclusive nos atos externos, físicos, no comportamento em si. Isto é o que é racismo? Não. Isso é racismo de fato, esse comportamento. O que somente você vai me dizer? Eu devo seguir o seu comportamento, o seu exterior ou não? Como devo me comportar com relação ao professor? Não, nenhum cabalista vai dizer faça assim ou acolá. Não, não. Aqui perguntas de todo o tempo que nos chegam, que você assusta as pessoas com temas do final do mundo, temas apocalípticos, temas mais dramáticos, e não fica claro a conclusão disto. Quem vai salvar-se, vamos dizer assim? Então, qual é a sua organização? É uma organização que vai poder salvar o mundo? Antes de mais nada, o Mashiach, o Messias, é que vai salvar e é atraído pela pessoa na medida que vai seguir adiante de acordo com a doação. O Messias vem através da palavra atrair, tirar a pessoa do ego. Em relação ao tema do final do mundo, de uma guerra do final do mundo, aqui não há ideias, mas me dá a impressão que nós estamos completamente apocalíptico, escatológico, que vai aproximando-se. Na sabedoria Kabbalah nos explica que aqui não há grandes problemas que podem existir através disso, muito sofrimento para a humanidade, mas и не наша Вселенная, не наша Земля, а это a pessoa sempre vai ajudar a sua conversão quando todos nos unamos em uma só alma e continuamos existindo como uma só alma. Não é nosso corpo que existe, nem o universo e a Terra. тот, кто не занимается Каббалой, конечно, он Quem está no sistema должен будет присоединиться. e começa a dividir na cena, Обязательно. Именно это и является центральной силой нашей организации. Она знает, каким образом спасаться от проблем не только одному a человеку. pessoa vai ter que conectar-se, porque nenhuma pessoa vai poder Отрицательные силы. escapar desse processo, nenhuma alma. Sua organização, Bnei Baruch, leva dentro de si o método da salvação da humanidade. É a nossa força central, podemos dizer, da nossa vida. Toda a humanidade e a salvação é
parte do processo. и на балансе между этими двумя силами начинать возвышаться. Продолжение разговора о том, что можно, что нельзя раскрывать, Бальсулам пишет в статье в предисловии к Талмуду Сферот. В книгах Каббалы излагаются только вкусы Торы, раскрывать которые большая заслуга. Но ни в коем случае не тайны, о которых нет ни в одной каббалистической книге, даже намека. Да, это верно. На самом деле тайн нет. Почему? Они Um minuto, vamos restabelecer a tradução. не относятся к таким уровням познания, на которых наш мозг вообще не может работать. Это не та система координат. Sim, é correto, diz Rav. Não há segredos, porque os segredos são parte de um grau no qual nossa mente não pode trabalhar. É esse mesmo sistema que coordena, Будем еще долго духовно подниматься, чтобы войти. não nessas mesmas matrizes e dimensões nas quais existimos. E não há o que temer dos problemas. Vamos ter que subir muito nessa escala espiritual, no qual descobrimos. E como podemos alcançar isto? Com a mente espiritual, não com a nossa habitual. Para nossa, da nossa mente Так что intelectual, a mente espiritual é que te dará o caminho, pois é um estado onde não existe neste espaço de tempo em movimento, é mais além do que Einstein planejou. на свойстве отдать, A mente que serve ao ego não é adequada? работать вне себя. Aqui tem que existir uma mente transformada que seja atuante na qualidade de outorgamento, que trabalha fora de si. Não podemos imaginar um estado tal. ушами смотреть и слушать, то, конечно же, существует на протяжении Não é um estado quase possível de perceber por nós mesmos, se nós vemos de maneira externa. Então, durante milhares de anos, os profetas sempre assustaram as pessoas sobre o desenvolvimento egoísta e natural. E no livro de Zohar, conectem-se почти все журналисты об этом тоже пишут, о том, что e неизбежно deem война importância à parte interna, intenção, e vai estar tudo bem ou se vai ser tudo mal. E hoje em dia também muitos periodistas естественный путь, если escrevem будет все inevitável. плохо. Если изучать Каббалу, то будет все хорошо. Que podemos fazer isso durante muitos Изучать Каббалу я могу открыть anos tratamos desse tema e и пошло agora поехало, todos всё, в мире chegam a essa mesma conclusão. реализовывать её. Existe um caminho natural, precisamos estudar Вот мне a нравится, что там Kabbalah. девушка в Eu Москве пишет. posso fazer e Говорю, livro, она пишет. sentar-me Марте. e absorver, mas não é só isso, mas tenho que criar sobre mim mesmo uma conexão, colocar de Вы maneira начали преподавать каббалу евреям в Швеции. prática o amor Постепенно contínuo. стали распространять на весь мир. Надо покупателя не испугать, не пускать. Уверен, все, что можно оттолкнуть. Pergunta. A pergunta é muito interessante. Есть природа. А чем привлечем? Тем, что безупречно вызывает доверие. Каббала станет наукой. Что еще? Пообещаем Você шестое чувство. começou a Пообещаем, что из ensinar вас выйдет будущий руководитель человечества. Зачем вы это a judeus não religiosos, depois começou a difundir ao mundo inteiro. помните, да? Não há que assustar. Estamos Шестое чувство. Я доктор физики. Покажите. Это я с Мозги интернета другие. взял этот вопрос. Да, я понимаю. Vamos mudar a nossa forma de abordagem. Vamos abrir esses sentidos especiais. Нет, это понятно. Você recorda que no Canadá Историю науки, историю Каббалы. esteve falando do sexto sentido. Então, vários doutores de física se levantaram e perguntaram: onde está esse sexto sentido? Mostra-o. Как человек ее для себя приспосабливает, как и все остальные науки. Они постепенно Está развиваются. claro, a pessoa não entende toda a história da ciência ou a história da sabedoria de Kabbalah,
Porque o tema, a questão, não é a sabedoria em si, mas como a pessoa se adequa a si mesma dentro dele. E a sabedoria vai desenvolvendo e nós vamos fazendo e adaptando ao nosso tempo. Ela é uma sabedoria muito prática. E se nós temos que atrair ao público, a geral, de alguma forma eu tenho que aproximar-me para poder passar a terceiros. Não posso trazer isto se não aproximar essa sabedoria de Kabbalah às pessoas, adequando-a. Então eu falo como uma ciência que dá exemplos da vida diária, de maneira didática, de forma de ver a vida. Eu faço uma adaptação livre da sabedoria que fala sobre o mundo superior, para que de uma maneira entendível as pessoas de maneira didática percebam as forças e qualidades desse mundo. E estamos falando de processos e leis, então de qualquer maneira eu tenho que trazer conceitos abstratos para o mundo das pessoas, para que comecem a sentir que é importante dentro da sua capacidade de absorção. E que aproximar a sabedoria de Kabbalah à humanidade. Para que faz isto? Para que eu faço sabedoria. Porque uma sabedoria para dominar a natureza, o universo. E nós sabemos que as leis manejam tudo, não podemos enganar com relação a isso. Veja onde chegamos. Crianças bobas nós estamos hoje em dia. É a ciência, a psicologia e a educação, com tudo que nós temos, olha. E não está claro o que passa adiante. Estamos na escuridão. E quando você diz natureza, como Basulam fala disto, está claro. E o que me culpam? Porque as pessoas que me culpam, eles buscam em que artifício, em qual crítica? Não se pode dirigir a isso de maneira correta e estudar o que buscam. Como vou criticar entre uma coisa e outra? A pessoa vai estudando. De alguma maneira entra nele esse processo. Eu gosto, eu aprecio esse processo. Pode me criticar. Basulam escreveu o artigo A Paz para que não tenhamos que utilizar eles diferença alguma, que a natureza e Elohim é a mesma gematria e, portanto, as leis do Criador é possível chamá-las como natureza. E com a mesma intenção de chamar. E por isto, todos os anti-Kabbalah, vamos dizer assim, não suportam Basulam pela sua forma de colocar todos de maneira linear, igualitária. Todos os cabalistas, quando deram explicação da Torá, eles quiseram fazer é aproximar isso às pessoas. Sim, senão do que vão se ocupar os cabalistas? São cientistas que estudam o mundo superior, o sistema de manejo. E eles tratam de dar às pessoas, de contar a elas o que é esse sistema e como utilizá-lo. Há várias perguntas sobre essas questões. É possível alcançar a sabedoria de Kabbalah sem o estudo antecipado? O estudo antecipado, tampouco sei o que é isso. Torá é luz, luz superior, que nos corrige a todos e nos dá a possibilidade de sentir o mundo superior, e isso se denomina de Torá. Duas questões muito próximas a essas, similares até mesmo. É possível entender a essência da sabedoria de Kabbalah segundo as fontes do livro de Zohar, mas não é possível entender como está escrito, porque está oculto. Ninguém oculta nada, nem o livro
está oculto, nada está oculto. Почему? Возьмите другие комментарии. E Мы же не говорим, что мы изучаем. você não entende. Os livros descrevem isto. Мы предложим комментарий именно Божественный. Да. А если вы хотите изучать другие комментарии, пожалуйста, возможно, существуют другие места. Digamos, há diferentes explicações de Rabash. Não importa, toma algum tipo de explicação diferente. Nós estudamos a explicação de Bar Sulami de Rabash. Se quer estudar outro tipo de explicação, pode fazê-lo, receber informações. На русском, да? Там, значит, стоят Como é possível entender aonde estão os textos de Ashlag ou de outra pessoa que explica essa sabedoria? O livro em russo, há artigos que estão adequados e que escrevemos e temos no lugar de Elohim natureza, em lugar de mitzvot, escrevemos atos com intenção de corrigir o ego. Assim, o texto está adaptado, está muito adequado de não religiosos e escrevemos isto. Deste processo, processamos o texto para adequá-los a uma vida contemporânea e laica, que não faz a conexão direta com a fonte. Запутают читателя, потому что в вашем понимании религия это то, что вы себе представляете, в моем положении совсем другое. Тора. Muitos momentos não há tradução, por isso nós fazemos uma adaptação. Por que não traduzimos de uma maneira exata os textos ao russo e damos uma explicação? Porque assim vou confundir a pessoa. Vou dar um texto no qual não vai entender, como te disse, a Torá é a luz que corrige o homem. Está escrito, cria inclinação ao mal, cria a Torá como condimento, mitzvot, preceitos, como está escrito em muitos livros, a mitzvah são preceitos, as ações para a correção do ego. Quando a mitzvah não quer dizer que algo mexe as mãos ou cabeça, assim. A explicação vai em dois níveis. Para você é um nível físico, para mim é um nível espiritual. Por isso é natural que quando eu traduzo os artigos do meu mestre, não tomo algo diferente, senão tomo somente os artigos de Bar Sulam ou Rabash, e eu entendo algo deles e estou disposto a preparar para explicar, então tomo sobre mim o direito de adequar esses artigos. A pessoa que está afastada do alcance interno, porque se podem confundir com palavras da Torá, mitzvot, boré, Israel, porque para a pessoa, muitas vezes, tem o sentido correto das mensagens espiritual. Todos os que não estão de acordo são realmente os judeus religiosos, mas sabedoria. A palavra judeu é da palavra Yehud, pessoa que está em uma conexão interna com outras pessoas, Israel e Sharel, direto ao Criador. E toda a Torá é amor ao próximo. E todos os mitzvot são preceitos que entram no processo. Desta maneira, queridos amigos e ouvintes, queridos religiosos, estamos em uma divisão aqui. Temos que estudar juntos como entender um ao outro. Nós nos entendemos a vocês, mas vocês também têm que nos entender um pouquinho para poder terminar com essa questão. Que no mundo de Kabbalah se faz comparações entre as explicações, mas você faz isso com Bar Sulam e Rabash. Aonde está dito isto? De que somente se pode ter diferentes explicações?
os que estudam grandes dirigentes fazem o que um Shantov ou Ari, há que entender de que se trata. Não há divisões entre eles. Não de tratar de entender com a mente pequenina, humana e egóica, que não sai deste mundo, buscando cercas, muros e divisões. Há que dividir o teu ego e por isso nós temos que pensar desta maneira. Pergunta. Os alunos que são mais avançados, você aconselha que leiam tudo? Sem dúvida, o que nós lemos? Estamos lendo o livro das fontes originais. Tratamos de falar sobre isto. E, em geral, isto nas classes, mas que tiramos alguma coisa, uma linguagem diferente, traz uma carga que não é para ela. Um arcabouço de conhecimento que não tem uma serventia, é uma mancha nas pessoas, uma dificuldade. Uma pergunta com relação a isto. Os cabalistas tomam todo tipo de textos da Torá e o explicam e dizem que isto é Cabalá. A Torá, por si só, é Cabalá, é chamada Cabalá verdadeira, porque fala do sentido verdadeiro. O que está dito na Torá está dito também em Cabalá, nos livros de revelação, na linguagem especial. Então, o Basulam trata sobre esse tema na introdução do livro das 10 Sefirot. São linguagens diferentes, mas que tratam do mesmo tema, não tinham outra opção, por isso explicaram a estrutura do mundo superior na linguagem do nosso mundo. E daí veio a Torá. E isso explica no livro chamado Torá. E a Torá não fala sobre o nosso mundo, mas fala de forças do mundo espiritual para a pessoa que conhece a história e que sabe. Então disse que faz 3.100 anos se escreveu a Torá. A sabedoria de Cabalá já existia, então? A sabedoria de Cabalá esteve 3.000 anos antes disto. Então a Torá também é Cabalá. Não há um conceito assim. A sabedoria de Cabalá é uma ciência para o manejo do nosso mundo. Um amigo escreve a questão. Ele é professor e diz que nos encontramos em um problema didático na sabedoria de Cabalá como uma ciência. É muito difícil captar a diferença entre ela e religião. Você pode explicar isto? A sabedoria de Cabalá, diz Rav, não se explica, pois ela explica a estrutura de mundos. Ela não é para este mundo. Ela está baseada em oposição de duas forças, força de recepção e otorgamento, positivo e negativo, e na matéria que existe entre ambas, que é o que maneja isto. Existem 4 fases: a expansão da luz direta, a qualidade de otorgamento sobre a recepção e como isto vem em contato e como dá nascimento a várias forças. Isto é o que se ocupa a sabedoria de Cabalá, quer dizer, ela já vem de um começo verdadeiro. Isso se expande até nosso mundo. E o que acontece com a psicologia e filosofia? Não há nenhuma relação com isto. É uma sabedoria muito mental, porque tem uma lógica muito grande. Porque a pessoa que estuda, apesar de que sente essas forças, não descobre o mundo superior. Mas isso é muito interessante, porque há muitas pessoas que chegam ao estudo
simplesmente estudam como qualquer outra ciência, apesar que não entendem que o que acontece aqui. И тогда уже E existem pessoas que desenvolvem a si mesma e querem captar a sabedoria de maneira prática. все зависит от того, какие цели преследует человек. Eles tudo isso de maneira prática. С какой целью человек изучает кабалу, мы преподаем ему Por isso, tudo depende da meta que tem a pessoa. один курс. Это E nós ensinamos a ambos. высшего мира. E nessa sabedoria nós ensinamos a todos, somente Это практическое постижение. fazemos isso através de cursos. O curso sobre a estrutura dos mundos espirituais e o segundo curso sobre o alcance prático deste mundo do trabalho da pessoa no grupo. E então é possível dizer que na sabedoria de Kabbalah fala mais de como levarmos no ego, que nos incomoda para conectarmos. Assim, a sabedoria de Kabbalah está dada para a elevação do homem. Говорили, что приходят разные люди с разными желаниями, но желания меняются и в процессе. Вот Игорь спрашивает, что делать человеку, который через 15 лет занятий понял, что стремился не к тому, о чем говорит Каббала? А к чему он стремился? Были видны A какие-то... filosofia, a psicologia são limites deste mundo. E por isso há uma pergunta nesse sentido. А потом оказывается, что O que совсем не то, fazer? Ну так что? Здесь, по крайней мере, Com anos de estudo, entende que chegou a algo diferente o que é a sabedoria de Kabbalah. он занимался исправлением души. E então aqui vai desejar Какие-то другие науки или теории, философии, то, конечно, ничего ему от o que этого podemos fazer e dizer. As pessoas estudam de maneira completa. Человек действительно волнует вот это 15 лет, как будто он это куда-то отпустил. В наши времена практически все писатели и артисты или режиссеры были, которые прошли технические вузы, заводы, и только потом все оставили и ушли. И это никого не волновало. А здесь 15 лет занимается, знаешь, развитием настоящим. Интересно, да. Вопрос такой, почему вы не сотрудничаете с другими похожими организациями? Ваша организация существует уже более 20 лет. А что значит, как похожие организации? Ну, наверное, те, которые каббалой занимаются, я так понимаю. Я не знаю таких организаций, которые занимаются действительно каббалой. Я не знаю. Или есть такие, но они выдают себя за каббалистов, хотя они верующие. Есть такие, которые говорят, что они каббалисты, но на самом деле это психологи. Есть такие, но которые занимаются просто обогащением за этот счет. Так получается, настоящей каббалой только ваша организация занимается? Настоящей каббалой занимается только моя организация и лично я. Наша организация, Миша. Значит, вопрос так. Минуточку. Почему я не могу так сказать? Для чего это ложная скромность или в чем проблема? То, что я ставлю себя так высоко, я себя высоко не ставлю. Я говорю только о том, что если я занимаюсь по методике Баля Сулама и Рабаша, я считаю, что это единственная правильная каббала. Вот о вере, кстати. На уроках вы много говорите о вере выше знания, с одной стороны. А с другой, что веры вообще нет в каббале, а только постижение. Как это понимать? А вера выше знания – это и есть постижение. Потому что вера выше знания означает, вера – это свойство отдачи. Отдача выше эгоизма. Называется вера выше знания. С помощью такого приема, такого условия, человек раскрывает для себя высший мир. То есть отдельное слово «вера» вызывает у вас сомнения, когда говорят «я верю». Или... Я верю? Да, ну, например. А что значит «я верю»? В каббале слово «вера» – это отдача, это свойство вины. Вот о ней только и говорится. Когда слово «вера» звучит... Только это имеется в виду. То, что в нашем мире исказили понятие веры, это уже ничего не сделаешь. В нашем мире все поискажали. То есть поднявшийся до свойства отдачи, он можно сказать о нем, что он верующий человек. Да, только так. Только он. Я продолжу. Еще раз напоминаю, я собрал вопросы. Я и
еще группа Не людей. обижайтесь на меня, Да. знаешь, ты говоришь. Не, ну, я задаю вопросы, которые люди задают на ваших блогах, кстати. Вы на уроках утверждаете, что не нужно никаких умственных способностей. Да? Так Это написано часто в бывает. Кабале. Да. Усилий для изучения Каббалы не надо, только надо, как бы, как он говорит, Желание. вашим, да, тащить свет. Так, наверное, часто это звучит в переводе. Тащить свет? Ну, есть такое. Как-то ну, на- я не даже знаю, знаю, на кто это русском говорит. это, да. Есть у него такое понятие. Надо Тащить. притаскивать на себя свет, Притягивать. притягивать, да, притягивать. Я думаю, вам выгодно просто, чтобы были у вас необразованные ученики, чтобы, ну, дальше троеточие, не знаю, чтобы... Ну, в общем, так. То есть, получается просто, да, то есть ума не надо, значит, просто притягивай на себя свет и, ну... Нет, конечно, просто тот ум, о котором он говорит, это ум животный, эгоистический, то есть, который может помочь человеку в этом мире. Он в этом мире может быть от глупца и до Эйнштейна, но при этом к Кабале не будет иметь никакого отношения. То есть нормальный средний человек по этому миру, как вы говорите, он идеален для Каббалы, получается. Да? Да, абсолютно ничего. Главное желание. Желание к постижению Творца. А оно не зависит ни от каких умственных способностей. Кстати, ну, я просто проверял недавно, действительно, ну, несколько тысяч учеников проверил, ну, где-то около 80% имеют первую и вторую степень. Ну, те, кто у вас занимаются. Так просто для... То есть, в принципе, Нет, но... практически все с высшим образованием. Да, большинство моих учеников, они с образованием, с высшим образованием. Но, опять-таки, это не... Ну, если бы они были без образования, вам это вообще не важно. Абсолютно мне это не важно. Только вопрос, да? Вопрос. Вопрос о смысле жизни. И все. Да, и очень большое желание реализовать его. Вопрос про махсом, про слово махсом, про что это такое. Махсом – это препятствие, барьер, который надо преодолеть для того, чтобы начать ощущать высший мир. Все? Ну, вот такой вопрос. Анастасия Тверь. Как обрести постоянное желание к изучению Каббалы? Вот вы говорите, желание, чтобы было у человека. Для этого надо быть в связи с хорошим коллективом. Это развивает желание человека? Да. А вот вы про махсом говорили, а вот как раз вопрос, есть ли у вас какие-то Isso доказательства desenvolve o desejo da pessoa. Você fala de maçom, tem uma prova sobre o seu alcance e o alcance dos seus alunos? Eu posso escrever. Quem pode saber se o cabalista sabe algo ou não? Somente durante nossas classes você pode determinar se o professor entende o que está ensinando. Pode dar algum tipo de sinal externo para poder explicar às pessoas? De nenhuma maneira. Basulam disse que ele estudou de um professor verdadeiro, segundo as fontes. Поподробнее, пожалуйста. Это большой эгоизм человека, который... De Kiev é uma pergunta. De onde as pessoas têm o desejo para incomodar o estudo da sabedoria Kabbalah? O ego é muito grande da pessoa que não o deixa tranquilo. E quando vê que os outros se ocupam do avanço superior e ele não tem esse desejo genuíno, então isso devora desde dentro. Isso é uma inveja. E se ele é religioso, não sabe o que fazer com isso, está disposto a, inclusive, converter-se num criminoso. Busca uma conexão, faz uma crítica, mas em verdade, se a pessoa trata de entender algo, encontrar a verdade, Могу подтвердить, я тоже. А вот Наталья спрашивает... quando eu escuto suas palavras, sinto uma verdade interna. Que é esta sensação? A verdade é o que você sente. Existe algo assim, como há um tipo de cerimônia para a sabedoria de Kabbalah? Não.
Não temos cerimônia alguma. Não há nada cerimonial, ritualístico no que nós fazemos e estudamos. Все это так было очень серьезно. Вот. И Eles falam sobre uma organização de у нас того ничего нет. Каббалистам вообще ничего не надо. Israel que fizeram um tipo de cerimônia. Nossa, И даже без них может быть. ato С каббалой никакого тела, Физику. ничего. Абсолютно никакой связи с этим миром. Ну, книжки, чтобы были. Ну, книжка надо для того, não чтобы... é necessário nada, é necessário nesse sentido, В принципе, nada это físico. учили из книг. Такой вопрос, Дмитрий Излева. А каким образом оказались связанными с образами каббалы торговцы камеями, амулетами? Ну, если начнут заработать, если есть что-то такое, что не все люди Especificamente постигают, не все assim, люди понимают, то тогда можно этим воспользоваться. porque todo tipo de Продавать, дескать, а я знаю, а я понимаю. То есть- Вот давай с тобой договоримся. Я такой todo останусь. tipo de conversões e coisas assim, como cartas Со e мной, sabedoria de Kabbalah. буду так тебе иногда É possível, чего-то там подмигивать, там будут все чувствовать, что ты рядом со мной, а ты будешь продавать чего-нибудь. Заряжать воду он будет. Да, рядом. воду от меня заряжать. vamos concluir com você que Делать. Перья из моей подушки таскать, там, что-нибудь такое. Вот. Нитками стол можно открыть. eu vou И мы с тобой будем зарабатывать. А мы с тобой будем. Мы с тобой, конечно, а что я ему просто так позволю пользоваться моим светлым именем. Да, вот так вот это и рождается, Вот, да. вот так это и рождается. То есть можно сказать, что это в принципе... Desculpe, não se entende a tradução. Desculpe, amigos. Слои дает вот такое вот А. определение на лженауке. Не Не науки. изведены каббалистические определения. É да, possível dizer que a sabedoria и всевозможные Ну и философии тоже. que passou, digamos, através de todo tipo de capas egoístas, tem este resultado de pessoas que querem receber amuletos, figuras, ídolos. Ao nível deste mundo, precisam de um tipo de adoração ou de bengala para poder seguir nesse mundo com suas superstições. E os amuletos atuam de maneira psicológica. Se não há nada mais do que ele, como pode ser que se precise disto? Так он написал Исраиль, это его имя. Ok, cada um utiliza da maneira que pode para chegar ao sagrado. Такой вопрос Александра из России. Как не ошибиться в Baal Shem Tov, ele fez isto, Это не просто. Это entregou. лет человек оттачивает у себя. Como não equivocar seus conceitos cabalistas? Não é simples. Вчера на уроке все поразились, когда я сказал, É durante muitos anos a pessoa vai buscando dentro de si o entendimento desses conceitos. Ontem, durante a lição, todos se impressionaram quando expliquei a diferença все трубят entre espiritual e material. É a intenção. не мог понять, что потом Бальсулам E também o que me impressionei com este shofar em Rosh Hashanah. Todos tocam o shofar. народа в мире. Cada ano eu escuto Символ это трубит барабан. que isto é um sinal de difusão da conexão no mundo e da importância da conexão entre os povos, da importância de tocar o shofar, que do chifre do carneiro como uma difusão da união. Não é simples, há uma conexão e tomamos isto como um exemplo físico que simboliza nossa conexão. Há que estudar isso? Para que quer estudar? Há pessoas que levam a cabo, que lhe façam. Há pessoas que dizem que é necessário isto. E há pessoas que não necessitam disto para nada. É meramente uma figura. E nós estudamos tudo. пропускать через себя, как через мясорубку, весь Pergunta. каббалистический материал. Alexander Слушать уроки pergunta постоянно como систематически, пытаясь entender не пропускать, corretamente но уже последовательно их слушать. Потому что каждый следующий урок, método. Sim, хотя он может быть совершенно по другой теме, он все равно находится на уровне, следующем за предыдущим. confundir, tem que ler, passar horas
что делать, если понимаешь, что не сможешь реализовать кабалу на практике? Возраст. Продолжать изучение. Horas para você, como empresários, projetar isso de uma forma geral. Escuta nada expectativas para nós. Если вы получили такие возможности именно в таком Passar por esse processo todo. в таком состоянии, значит, вам это надо именно так и не по-другому. Ни на что не Pergunta: обрывайтесь. o que é possível fazer se А sabe que não vamos colocar a sabedoria na prática? Aonde pode saber alguma coisa? Quanto tempo te resta nessa vida para levar a cabo essa sabedoria? Se recebe dessa maneira o que você necessita. Não te decepcione. Fica onde você está. Esse é o teu estado ótimo para a tua alma. Qual é o benefício para você da entrega desse conhecimento? Não creio que é uma questão perdida ensinar aos demais. Я толкаю их к этому. Negócio То есть пытаюсь, чтобы que они não traz nenhum tipo de benefício, mas é um negócio muito elevado, porque eu aproximo as pessoas da alma e a alma não está na pessoa. A alma é otorgamento e amor que está em redor. E nós temos que alcançar o impulso pessoas a я не пробовал никакие духовные другие практики. ничего. trato de que eles entrem na alma. Да, их много, можете попробовать. Я лично считаю, что у меня нет в этом никакой необходимости, потому что с уровня постижения Каббалы я вижу все их Kabbalah para o alcance do mundo superior, и mas всю их бесполезность. é um grau animal. Então o que acontece para nós e nosso método dos audições? Destinaste de alguma maneira? То есть можно сказать еще раз, что знание кабалы Não. Tem um método de como a или nельзя так сказать? Ничего porque подобного. desde o alcance da sabedoria de Kabbalah vejo todas as fontes se interligando e vejo que é uma perca de tempo em realidade. Não posso fazer nada mais além disto. Sequer se pode estudar seriamente muitos anos e vai descobrir que é assim. É possível dizer que na sabedoria de Kabbalah que passou por gente capaz de converter Мои пожелания очень простые. Будьте método. всегда с нами. Não, todos esses métodos e religiões, tudo que há na humanidade, na filosofia, tudo é tomado Бывайте на наших конгрессах. Будьте вместе с нами. da sabedoria de Kabbalah de maneira deformada. С удовольствием отдам вам все знания. Você falou sobre as classes Каждому и всем вместе. e que pensa que é algo completo ou complexo. Очень дорогой. Будьте здоровы. Convidamos a todos.